Vai. Vai pra lá. Não tem como gravar assim. Desse jeito não dá. Ou você fica quieto aqui ou você vai pra lá. Vamos lá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Vamos lá, gente, conversar aqui sobre timidez. Esse assunto que sempre que eu jogo lá no meu Instagram, de algum jeito, em alguma caixinha, de repente, se você quer fazer uma pergunta pra eu responder aqui, vá lá no Instagram, caso não tenha caixinha aberta, joga lá no direct que eu vejo, aí você manda sua pergunta que de repente vira tema de um vídeo. Esse tema de hoje, ele veio de uma caixinha porque timidez é um assunto que sempre que eu jogo lá no meu Instagram e eu comento que eu era uma pessoa extremamente tímida e tal, pipoca mensagens do mesmo estilo. Então, coisas do tipo, não parece, meu Deus, se você é tímido, eu sou o quê? Então, coisas assim sempre pipocam lá. Eu falei, cara, que assunto legal de levar para o YouTube, porque de repente muita gente, né, precisa ouvir isso e entender que ele não tá sozinho, que ela não tá sozinha e que não é possível mudar. Tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo é me baseando, obviamente, 100% na minha experiência, tá? Tudo que eu vivi, senti e passei durante esse tempo aí de vida que eu tenho, até a vida antes e depois de ser uma pessoa, de deixar de ser uma pessoa tímida. Primeira coisa é, timidez você não vence, você aprende a lidar. Os tímidos, eles são, por natureza, geralmente são pessoas introvertidas. Então, qual a diferença? O que é uma pessoa extrovertida e uma pessoa introvertida? Uma pessoa introvertida, que é o que eu sou e que é o que geralmente os tímidos são pessoas que se energizam sozinhas. Então, elas precisam de momentos a sós, só ela. Elas gostam de ficar sozinha. Eu amo ficar sozinha, eu amo estar sozinha, eu amo fazer programas sozinhas, então ir à praia sozinha, dar uma volta sozinha, pegar o carro e sair sozinha, isso é uma coisa que me deixa muito, muito bem. Isso é um ponto principal das pessoas introvertidas. Já as extrovertidas são pessoas que precisam estar no meio de gente para se sentir viva, energizada, bem. Então, aquela pessoa que tem muitos amigos, que gosta de estar no meio de pessoas falando, quer ver me matar. É me deixar o dia todo perto de um monte de gente. Eu fico morta, eu brinco que a minha bateria social, ela dura pouco. 10 minutos, 15 minutos, 40 minutos. Deu 1 hora, eu já quero ir pra casa, quero ir pro meu canto, não quero estar aqui mais, né? Tá no meio de muita gente, isso me deixa incomodada. Então, essa é a principal, eu diria, a principal diferença entre introvertidos e extrovertidos. E os tímidos, eles se colocam nessa parte, na parte dos introvertidos, e eu gosto. A parte da introspecção, eu gosto, eu me sinto muito bem sendo assim. Só que, por que eu vi que isso iria me atrapalhar algum dia? Isso não, a timidez, ela não é necessariamente ruim, tá? Tem gente que vai conviver com ela, conviver sendo, né, mesmo, aprendendo a lidar, só que sendo tímido, ainda assim, continuando ali sem falar com muita gente, pela vida inteira. E não vai ser um problema. Para mim seria, porque de alguma forma essa coisa de falar com pessoas e de dar uma informação, uma mensagem, de viver uma parada e aprender com aquilo e passar para frente o que eu aprendi, passar assim em escala para bastante pessoas, isso mexia comigo de alguma forma. Então eu sabia que no futuro, né, eu de lá atrás pensando isso, no futuro eu iria querer estar envolvida com alguma coisa desse tipo, de educação, falando, ensinando alguma coisa. E essa parte da timidez, essa parada da timidez me atrapalharia demais. Como que eu vou falar sobre uma coisa que eu aprendi, que eu quero que as pessoas saibam, se eu não consigo falar? Não combina, não tem como. Então, esse muro da timidez, eu precisava derrubar ele. Ele não podia ser uma coisa que conseguisse me atrapalhar. Eu precisaria aprender a lidar com essa característica minha, eu não poderia deixar ela ser predominante assim na minha personalidade. Então eu tenho certeza que se eu fosse aquela pessoa que, eu nasci assim, eu vou ser assim, faz parte da minha personalidade, eu seria uma pessoa extremamente frustrada, porque hoje eu me sinto muito bem com a minha comunicação, eu sinto que eu consigo passar o que eu quero
e ver uma pessoa ou outra falando, cara, isso que você falou me virou uma chave em mim, isso que você me passou, isso pra mim me deixa muito feliz mesmo. Então, qual foi o ponto principal que pra mim mudou? Foi assim, ó, entender que não seria perfeito. 100% perfeito não tem como ser. Então, o tímido, você pode falar aquilo, mas eu sei que você é assim porque eu já fui. Ele cria algo na cabeça dele, um discurso, por exemplo, assim, 100% perfeito, sem falhas. E ele quer que esse discurso saia da boca dele, né, passe da mente para a boca, para o que a gente está vendo, que as pessoas ouçam a mensagem dele de forma perfeita. Então ele não quer errar nenhuma vírgula, nenhuma palavra. Então por conta disso ele trava, ele guarda, porque geralmente os tímidos eles têm excelentes opiniões, porque por serem pessoas introspectivas, são pessoas que observaram bem antes de falar o que tem para falar. Então, certamente o que o tímido tem para falar é uma coisa que ele pensou. Ele não vai falar besteira, abobrinha. Ele pensou, ele analisou antes de falar, o tímido ou a tímida, né? Só que ela quer que saia perfeita a comunicação e não vai sair. Não quer errar. O tímido não quer se expor, ao ridículo, ele não quer errar, então por isso ele trava. Isso é um erro, tremendo erro, porque nunca nada vai ser perfeito. Então se a gente estiver esperando algo tá perfeito pra gente começar a fazer, a gente não sai do lugar. Seja aqui nesse lance da timidez que a gente tá conversando hoje, como uma dieta, como a maternidade, você acha que eu tô grávida, né, vocês sabem, eu vou ser mãe, você acha que eu não vou errar como mãe? É lógico que eu vou, é lógico que em alguns momentos eu vou exagerar um pouco, falar, caramba, peguei pesado, não precisava ter, né? Não precisava, errei. Ou em alguns momentos eu vou falar, caramba, eu precisava ter sido mais firme nessa hora aqui, que eu acho que é mais difícil, né? Acho que é melhor, pra mim, eu sempre erro um pouco pelo excesso, então, poxa, eu não precisava ter me excedido tanto nessa parte aqui, então, sempre a gente vai estar errando. Se abrir um novo negócio, caramba, eu vou bater cabeça, é lógico que eu vou estar ali no dia a dia aprendendo, errando um monte de coisas, mas é só assim que aprende. Não existe outra forma de aprender que não seja tomando pancada na cabeça. Então a gente precisa das pancadas pra gente entender o que é a vida, o que a gente tá falando. Então, quando você for expor uma opinião sua, é lógico que você vai errar. É lógico que vai ter coisa que você vai ter que melhorar, que você vai olhar e falar assim, poxa, precisava ter falado isso aqui também, poxa, podia ter tirado isso aqui também. É normal, é assim mesmo. Eu lembrei aqui agora, de quando começou essa coisa, né, de gravar vídeo pra mim, né? Que já existia, o YouTube já existe há anos. Mas pra mim, essa coisa de me expor na internet me ajudou demais. Então, na época era Snap, porque no Instagram ainda não existia Stories. Então, eu gravava o Snap. Foi quando eu comecei, que eu tava nesse meio. Então, eu falei, cara, eu preciso mudar, eu preciso falar. Como que eu vou falar minha mensagem se eu não consigo expor o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo? Eu preciso começar. E aí eu comecei no Snap. E na época, acho que eu tinha bem poucos seguidores, então era coisa de 4 pessoas me assistindo, 5 pessoas me assistindo, assim, mas pra mim aquilo já era uma imensidão. E um ponto que eu fazia que, nossa, hoje é o número 1 de erro, assim, que eu falo com as pessoas que estão começando a gravar, é o lance de ficar reassistindo. Então eu gravava e eu reassistia 300 vezes, eu não tenho nenhum salvo aqui pra mostrar pra vocês como que era ruim, era ruim, vai melhorando ao longo do caminho. Então, eu lembro que eu gravava e eu ficava reassistindo umas 300 vezes antes de postar, e isso é tão errado, isso é tão errado, porque sempre vai ter alguma coisa de novo, vai ter alguma coisa pra melhorar, vai ter alguma coisa pra mudar. E quantos vídeos eu deixei de postar por conta disso? Então eu tinha um assunto super bacana, com certeza alguém daquelas 5 pessoas iriam olhar e falar assim, cara, bacana isso que essa menina tá falando aqui. Só que eu não postei. Não postei porque eu reassisti 300 vezes e aí eu via. Ah, não, porque tem um cabelo pra cima aqui. Ah, não, porque essa palavra que eu usei foi um pouco errada. Ah, não, porque sempre tinha um motivinho ali pra eu não fazer, pra eu retroceder. E isso me atrapalhou e atrapalha muita gente até hoje. Então, não espere estar perfeito.
Comece sabendo que você vai errar, que você, uma hora ou outra, você vai falar bobagem, você vai falar o que não precisava, você vai falar de coisas demais ou você vai falar coisas de menos, sempre vai ter algo para mudar, mas não deixe isso paralisar você, porque esse é o processo. Ao longo desse caminho que você foi errando, acertando, você fala, caramba, essa aqui foi ótimo, caramba, essa aqui não foi legal, isso vai te fazendo crescer, ganhar casca. E a segunda coisa e última é a coisa da mensagem. Que eu sempre falava, eu queria passar a minha mensagem, eu queria falar sobre os assuntos que viessem na minha cabeça, de forma assim, igual a gente tá conversando aqui, só que isso era uma coisa muito distante ainda pra mim. Mas por que era distante? Porque eu me importava demais com a estética, eu tinha que estar perfeita, minha aparência tinha que estar perfeita, o áudio tinha que estar perfeito, a imagem tinha que estar perfeita, tinha que estar tudo 10. Esse canal aqui, quando ele surgiu, eu já imaginei um monte de coisa, porque ainda faz parte de mim. Por isso que eu falei que eu preciso aprender a lidar. Eu não venço, eu aprendo a lidar. Então, quando eu imaginei, eu idealizei criar esse canal aqui, que foi a princípio para falar só sobre maternidade, gestação, né, na verdade, que eu queria falar só sobre gestação, já veio, assim, você precisa de um microfone, você precisa de uma câmera profissional, você precisa... Eu falei, não, eu não preciso de nada disso, eu vou gravar com o meu celular. Pô, Milena, mas o seu celular já é ótimo, olha só a câmera como tá maravilhosa. Sim, mas pra mim não tá. É isso que, de repente, você não tá entendendo. Pra mim não tá. Pra mim o áudio aqui podia estar 100% melhor, porque eu tô usando o microfone do iPhone. Então eu sei que eu poderia ter um plugzinho aqui, um microfone, e tá 100% melhor? Poderia, continua podendo. Mas eu já entendi que esse gatilho, né, que é assim que as pessoas falam, esse gatilho de, não, mas isso aqui podia estar melhor, mas isso aqui podia estar melhor, é uma coisa que vai me paralisando. E aí, se eu der vazão para esses pensamentos, que pensamentos não são reais, eles são ideias, pensamentos são ideias, eles não são verdades. Então, se eu for alimentando esse pensamento que a princípio não é uma verdade, é só uma ideia, essa ideia ela vai virando uma verdade. E aí daqui a pouco eu falo, não posso gravar porque eu não tenho o microfone, não tenho o microfone ideal, não tenho a câmera ideal, eu quero uma câmera para vlog, eu quero uma câmera para isso. A gente sempre tem o perfeccionista, que é a palavra que define o primeiro ponto que a gente conversou sobre sobre não esperar estar perfeito, é perfeccionismo. E o segundo aqui é o egoísta, que ele se liga ele só quer que tá tudo perfeito pra ele se sair bem, mas ele não se importa de fato com a mensagem que ele quer passar. Então, quando eu entendi que o perfeccionismo era uma coisa ruim, que iria me atrapalhar, e eu tirei ele da minha frente, e depois eu percebi que eu tava tendo atitudes egoístas em não começar a fazer as coisas que eu queria, porque eu tava preocupada demais comigo, ou com a minha imagem, ou com o que eu iria oferecer, não no sentido de conteúdo, mas no sentido de estética, de somente aparência, não que a aparência não seja importante, mas você entende que precisa ter o básico, depois você vai melhorando. Então, esse egoísmo de travar ali logo no início, esse comportamento de travar logo ali no início, é porque a mensagem pra mim não era tão importante assim. Então, quando eu comecei o canal aqui de novo, que eu queria falar sobre o meu primeiro trimestre, que foi muito difícil, se você não assistiu esse vídeo ainda, é o primeiro vídeo aqui desse canal, a mensagem estava latente dentro de mim. Então, no momento que eu me senti um pouco melhor, se você for reassistir o vídeo, você vê até que eu tô com cara de sono, eu tinha acabado de acordar e tá, mas naquele dia ali eu acordei bem. Depois que eu decidi, depois que a ideia do canal veio na minha mente, todos os dias eu acordava, tô me sentindo melhor, que aí vai ser nesse dia que eu vou gravar. Eu não vou me importar com a minha aparência, não vou me importar com o que eu estiver vestindo. Eu vou fazer o básico, colocar um ângulo legal, uma iluminação legal, a câmera do iPhone, e o microfone do iPhone mesmo, e vou gravar. Não vou esperar estar 100% bem. Tanto que no dia anterior eu me maquiei pra gravar, só que o vídeo ficou muito ruim, eu resolvi apagar. E aí, no dia seguinte de manhã, quando eu acordei bem, eu já botei a câmera, apertei o play porque eu queria passar aquela mensagem. A mensagem estava muito forte no meu coração, eu queria passar pra frente. Então eu entendi que a mensagem é mais importante do que eu. A mensagem é muito maior do que eu. O que você quer falar? Sobre o que você quer falar? Seja na internet, seja com pessoas à sua volta, sobre o que você quer falar. Isso é o seu norte. Isso é mais importante do que você. Não é sobre você, é sobre a mensagem que você quer passar. Eu tenho uma padaria, eu quero falar sobre pão. Essa é a sua mensagem. Essa mensagem importa mais do que você. Eu sou nutricionista.
E a mensagem que eu quero passar na internet é sobre nutrição, sobre educação alimentar, sobre que as pessoas podem fazer, que a alimentação não precisa ser cara, esse tipo de coisa assim. Você pode comer bem e barato. Essa é a sua mensagem. Ela importa mais do que você. Ah, eu sou personal trainer. Eu quero ensinar as pessoas que o treino, você precisa fazer o básico, que o básico funciona. Não. Essa é a sua mensagem. Ela importa mais do que qualquer coisa. Comece do jeito que você tá. Comece falando sobre o que você quer, do jeito que você tá. Não espere você ser perfeito, você estar 100% bem, falando 100% bem. Começa do jeito que você tá. Ah, mas eu vou gaguejar. Gagueja assim mesmo. Ah, mas eu vou ligar a câmera e vou gaguejar. Liga a câmera e gagueja assim mesmo. Ah, mas eu vou tentar prospectar alunos pra mim, sendo personal trainer, e não vou saber fechar ali. Vai assim mesmo. É assim que aprende. Batendo na sua habilidade. Batendo na sua habilidade, que é assim que ela cresce. Você bate, que é assim que ela cresce. É igual massa de pão. Você sova. Deixa sofrer, daqui a pouco você deixa ela descansar que ela cresce. Então é só na pancada, é só na pancada que a gente cresce, é só na pancada que a gente aprende, é só na pancada que a gente cria casca e vira gente. Até rimou. Então é isso, gente, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se sim, escreve aqui pra mim aqui embaixo e até a próxima. Tchau, tchau.